Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos continuar hoje o nosso estudo de Atos capítulo 10, hoje com a primeira conversão de um italiano. E ele era um centurião, significa que ele cuidava de 100 homens. Ele era um centurião responsável pelos soldados, por 100 soldados, né? Havia em Cesareia, ele morava em Cesareia, um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Então isso já diz muito para nós, né? O primeiro italiano que se converteu, diz que ele e toda a sua família eram muito piedosos, tementes a Deus. Olha, Deus está sondando corações, né? Não importa se ele ainda não era cristão, se ele não ouviu falar do Senhor Jesus, mas Deus já sondava o coração dele. Já estava vendo que ele era um homem bom, um homem temente. Deus está procurando esses homens até hoje. Ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Aleluia! Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem é, Senhor? O anjo respondeu: As suas orações e as esmolas que você dá subiram como oferta memorial diante de Deus. Deus está sempre de olho na gente, né? Como nós agimos com relação ao próximo, com relação à bondade, com relação a esmolas. Isso, nossos gestos de bondade, o cuidado com as outras pessoas, estão sempre chamando a atenção do Senhor. Ele está observando. E ele diz assim: agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Ó, o Simão Pedro, né? Estava lá em Jope. Tinha acabado de ressuscitar a Dorcas. Lembram, no capítulo anterior? Que está hospedado na casa do outro Simão, que também chamava Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. De verdade, como eu disse que eu estive nesse lugar, né? É muito pertinho, tipo, o mar fica aqui, a uns 50 metros, já está a casa do Simão curtidor. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, ele escolhia as pessoas, hein? Dentre seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Ai, que lindo esse Pedro, né? Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Ele entrou em um estado de êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia até a terra, preso por 4 pontas. Um lençol preso por 4 pontas, e esse lençol descia até a terra. E ele continha toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro respondeu: De modo algum, Senhor. Eu jamais comi algo impuro ou imundo. Ele era judeu, e os judeus têm determinados alimentos, carne de porco, carne de algumas aves, carne de alguns peixes, que eles são proibidos de comer. E o Senhor disse: tudo permitido agora. A voz falou segunda vez: Não chame de impuro o que Deus purificou. Só valia lá a lei, Pedro. Não está valendo mais, agora Deus purificou tudo pelo sangue de Jesus. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Aqui são 2 revelações, né? A liberação de todos os alimentos que podem ser comidos a partir de então, e a unificação das raças, que não haveria mais acepção de pessoas. Pedro vai compreender essa revelação. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa do Simão e chegaram até a porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando naquela visão que ele teve, o Espírito lhe disse: Simão,
3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, porque eu, o Senhor, os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vocês vieram? E os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Algumas pessoas, o Senhor manda o Espírito Santo lá, com revelação, com visão, para que ele possa ir até alguém que pregue a ele o evangelho verdadeiro, o evangelho da salvação. O próprio Espírito Santo de Deus deu a visão a Cornélio, porque ele mandou aqueles homens lá para ouvirem o que Pedro tinha a dizer, o que Pedro ia contar para eles, e Pedro iria evangelizá-los com certeza. Pedro então os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram até Cesareia. Cornélio os esperava, estava lá ansioso, com seus parentes e amigos mais íntimos que ele já tinha convidado. Ou seja, ele já tinha feito uma pequena célula na casa dele, já tinha feito uma reunião ali de oração, porque ele queria ouvir o que aqueles homens tinham para dizer a ele. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez ele levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você, não perca seu tempo, não adore homens, eu sou homem como você. Ele ia contar para ele quem ele deveria verdadeiramente adorar. Até aquele momento ele ainda não tinha recebido as boas novas da salvação. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Nem visitar quem não fosse judeu, o judeu não podia, considerado à parte, porque eles eram um povo à parte, então eles não se juntavam, eles não se misturavam. Até visitar um gentio não era permitido, era proibido, Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou de imundo a homem nenhum. A visão que Pedro já recebeu a revelação naquele momento, Eu não devo chamar de impuro homem nenhum. Aleluia! Por isso, quando eu fui procurado, eu vim sem objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Posso saber? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava na minha casa orando a essa hora, às 3 horas da tarde, e de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Quem será que era? Um homem com roupas resplandecentes. E ele disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Você tem feito boas ações. Deus está de olho em você. Eu vou te dar um presente, Cornélio. Eu vou te apresentar o meu filho. Eu vou te apresentar a salvação. Eu vou te apresentar o justo, o remidor, o salvador. Manda buscar um homem lá que vai te contar quem é o Senhor Jesus. Manda buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. E assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que você tenha vindo. Agora nós estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Ou seja, Pedro não ia ter trabalho nenhum, A terra estava arada, os corações estavam preparados, era só jogar a semente, porque com certeza ele iria encontrar frutos naquele lugar. O Espírito Santo já tinha preparado aquele coração, já tinha preparado o coração daquelas pessoas. Só faltava Pedro trazer a semente e jogar ali naquela terra que já era boa, Então Pedro começou a dizer, a falar: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Olha, Deus é totalmente imparcial. Não importa se você é judeu, se você é grego, se você é italiano, se você é africano, se você é brasileiro, não importa. Deus é imparcial. Ele vai olhar o seu coração. Ele vai olhar
com que seriedade, com que honestidade, com que sinceridade você tem orado ao Senhor e pedido a Ele a revelação dessa palavra, que o Senhor se mostre a você. E era tudo que o Senhor precisava encontrar naquele coração, Ele encontrou no coração de Cornélio e daqueles outros que o serviam, né? E ele diz, mas de todas as nações Ele aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. De todas as nações, Deus nos aceita de todas as nações. Ele não faz acepção de pessoas nenhuma, amém? Do mais pobre ao mais rico, do mais importante ao menos importante, todos nós temos um lugar preparado no coração do Senhor, se o nosso coração estiver pronto a receber a palavra dele. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Jesus Cristo é o Senhor de todos nós. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, eles já sabiam das histórias, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele o ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Amém? Você que diz assim, eu não sei pregar, eu não sei o que falar, olha a pregação de Pedro, que simples. Sabe aquele Jesus? Aquele que veio, que foi crucificado, que foi morto, mas que Deus ressuscitou ao terceiro dia? É esse, juiz de vivos e os mortos, que o Senhor quer te apresentar nesse dia. A pregação é uma coisa muito simples, ela não exige pessoas cultas, pessoas estudadas, pessoas poderosas, não. O Senhor consegue falar através de qualquer homem, através do mais humilde até o mais letrado. O Senhor pode falar aos nossos corações de uma maneira muito simples. Você não precisa preparar grandes discursos, grandes pregações para falar do Evangelho, porque o Evangelho é simplicidade, verdade e simplicidade. Amém? Ele nos mandou pregar ao povo, testemunhar que esse é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos, já falei. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Você crê? Então você receba o perdão dos pecados no nome de Jesus. E enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Olha que coisa incrível! Até os gentios recebiam o Espírito Santo. Como eu falei, né? Aconteceu aqui, como eu já tinha falado que podia acontecer no outro capítulo de Atos, de você ser batizado no Espírito Santo antes de descer as águas. Isso acontece. Esses homens tiveram essa experiência. Eles não tinham passado pelas águas do batismo e já estavam recebendo o Espírito Santo. Então isso é possível de acontecer. Existe, claro, todo um protocolo. O que acontece com a maioria é que eles passam pelas águas, eles creem, passam pelas águas e depois são batizados. Mas aqui não, aqui Deus já se mostrou imediatamente, já batizou todos aqueles homens no Espírito Santo. Não é lindo? Pois os que ouviam falando em línguas, exaltando a Deus, eles começaram a orar em línguas, nas línguas espirituais. A seguir Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo. Como é que nós vamos impedir agora que eles se batizem? Já receberam o batismo mais importante, o batismo do Espírito Santo. Desceu sobre aqueles homens naquele momento que eles creram. E agora, as águas? Seria impossível, né, de ser negado a eles. Como é que nós vamos impedir que eles sejam batizados? Embora sejam gentios. E assim,
ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Esses dias devem ter sido de grande experiência para aqueles homens, né? Porque receber um homem de Deus na sua casa é uma coisa poderosa, é uma coisa que edifica a sua casa, que edifica a sua vida, edifica a sua mente, sua alma, seu coração, seu espírito. Conviva o máximo que você puder com homens de Deus, com mulheres abençoadas, mulheres do Senhor, porque isso traz paz para a nossa alma, traz alegria para o nosso espírito, felicidade. Eu gosto muito de estar com pessoas que amam ao Senhor como eu amo, que falam do Senhor, que trocam experiências que tiveram com o Senhor, porque isso edifica a nossa fé. Aleluia! Esse capítulo de Atos da conversão desse homem, né, do Cornélio, é muito bonita e vai mostrando aos poucos toda a obra redentora, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós e como cada um de nós pode ser curado, independente de sexo, raça, religião, cor da pele, não importa. O Senhor ama todos aqueles que têm um coração pronto a recebê-lo, mas não esqueça que existe protocolo. Tudo com Deus tem protocolo. Ele quer que você esteja unido numa comunidade que ele chama de igreja. Ele quer que você passe pelas águas do batismo, porque você vai conviver com pessoas que têm dons diferentes do seu. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua maneira de operar. Um é braço, outro é perna, outro é pé, outro é cabeça, outro é olho. Cada um no corpo de Cristo tem a sua função e você precisa estar unido com o corpo de Cristo para você poder funcionar na sua parte. Qual é a sua parte do corpo, né? Qual é o seu dom? O que você gosta de fazer? Você gosta de pregar o evangelho? Então prega o evangelho. Você gosta de cantar e louvar o Senhor? Então louve o Senhor. Você gosta de dançar na presença do Senhor? Então dance na presença do Senhor. Ah, eu não sei fazer nada, mas eu sei pegar uma vassoura e limpar a igreja. Então limpe a igreja do Senhor. Faça tudo. Ah, eu gosto de recepcionar as pessoas porque eu tenho um sorriso que alegra, que fique na recepção. Ah, eu gosto de servir a mesa do Senhor. Seja um diácono. Ah, eu sei tocar um instrumento. Então toque um instrumento para Deus. E assim todos nós juntos formamos o corpo de Cristo nessa terra. Não é maravilhoso? E assim o Senhor vai nos orientando. A cada capítulo você vai entendendo um pouco mais como funciona a visão de igreja que o Senhor quer implantar entre nós. Não queira viver isolado, não queira viver sozinho, viver, eu e Deus. Não, você não tem essa capacidade, porque são muitas coisas, são muitas funções no corpo. É como se você tirasse um rim do corpo e quisesse que ele funcionasse sozinho fora do corpo. Não vai funcionar. Entendeu? Então é isso aí. Hoje nós vimos esse capítulo lindo de Atos 10 e amanhã a gente continua com Atos capítulo 11. Um abraço, deixa seu like se você gostou, compartilha com quem você ama, se você foi edificado, em nome de Jesus. Se tiver alguma dúvida ou se não concordar com alguma coisa do jeito que eu falei, você pode estar me falando também. Amém? Um abraço e até amanhã.